Capítulo 63 Salão de Armas Divinas 126 Céus. Ele tem apenas 15 anos. Depois que mais de 100 discípulos viram a posição de Lin Ming, houve um suspiro coletivo entre os espectadores. Mesmo Ling Sen, Taku e Zhang Guanyu não conseguiram uma classificação tão anormal. Durante a primeira guerra de classificação, Ling Sen tinha sido classificado 145, Taku 142, e Zhang Guanyu aniquilou os dois e passou pela classificação dos melhores 140 para alcançar o 138º lugar, e mesmo assim foi um resultado muito inferior à classificação de Lin Ming de 126. Era preciso saber que cada passo acima na classificação era cada vez mais difícil. Este foi verdadeiramente um gênio monstruoso. Algumas pessoas ainda estavam teimosamente encarando a pedra da classificação, como se não acreditassem nos resultados acima. Existe um problema com a matriz mágica do penhasco. Faz apenas 2 varas e meia de incenso de tempo, não há nenhuma maneira que ele poderia ter chegado à classificação de 126 graus. As inscrições da pedra da classificação foram desenhadas por um mestre Xiantian do Vale dos 7 Mistérios, como poderia haver um problema? O resultado não estava errado, se alguém pretendesse avançar após a classificação 130, eles geralmente precisariam gastar cerca de 3 varas de incenso de tempo. O único cenário em que eles poderiam ter obtido mais pontos é se a força deles fosse alta, e eles não se envolveram em um combate próximo prolongado com o inimigo, mas, em vez disso, os mataram com apenas alguns movimentos, uma pessoa lentamente disse. Esta pessoa foi o instrutor de Lin Ming, Hongongzi. Ouvindo as palavras de Hongongzi, a maçã do rosto de algumas pessoas contraiu, quando eles engoliram em seco. Força que ultrapassou o inimigo, o suficiente para que eles não pudessem sequer retaliar. Esse garotinho tinha um poder tão grande. Isso foi muito aterrorizante. Zhang Kang teve uma expressão facial feia enquanto olhava para Lin Ming 126. Embora fosse longe de sua posição atual, esse jovem era 3 anos mais novo que ele. Este Lin Ming, eu não sei que tipo de material divino ele comeu para ser poderoso de tal forma, mas ele está apenas no pico do 2º estágio do treinamento corporal. Ele foi realmente capaz de absorver tanto a eficácia da pílula da medula do dragão dourado carmesim e da pílula da serpente ouro avermelhado com apenas seu talento médio de 3º grau. Lin Ming olhou de volta para Zhang Kang, e uma sugestão de espírito de luta cintilava em seus olhos. Com o resto de um mês, superar Zhang Kang não foi um problema. Bom, você é muito bom. Uma voz ressoou no ouvido de Lin Ming, foi um cumprimento de Zhang Kang enviado pela verdadeira essência, você realmente conseguiu me dar uma boa surpresa. Embora você seja apenas um talento inferior médio de 3º grau, você conseguiu absorver tanto a eficácia da pílula da medula do dragão dourado carmesim e da pílula da serpente ouro avermelhado e alcançar a classificação 126. Mas você é muito tolo se você pensa que com apenas esse desempenho miserável você poderá me vencer no tempo restante que você possui. Você também teve algum tipo de habilidade para obter medicamentos tão maravilhosos como a pílula da medula do dragão dourado carmesim e a pílula da serpente ouro avermelhado, mas sua sorte acaba comigo. Mesmo que você tenha chegado tão longe, esse tipo de crescimento maciço trazido pelas pílulas só significa que sua verdadeira essência é impura. Você realmente acha que pode purificar ela no curto espaço de tempo que você tem? Você realmente acha que pode fazer isso, garoto? Você vai perder. Zhang Kang disse com raiva enquanto se movia em direção à matriz de 10.000 assassinatos. Ele não conseguiu recuperar sua calma novamente. O último discípulo que participou da avaliação com Lin Ming foi finalmente ejetado pela matriz de 10.000 assassinatos. Embora ele estivesse dentro da ilusão por muito tempo, sua classificação era na realidade inferior à de Lin Ming. Ele também tinha conseguido passar a classificação dos melhores 130, mas a dele foi apenas 129º.
A matriz de 10.000 assassinatos começou a ativar novamente com seus símbolos e runas acesas. Entre os discípulos sentados nos 12 lugares era Zhang Kang. A avaliação começaria. Quando a matriz mágica começou a cintilar com luz, Zhang Kang sentou tranquilamente no altar com uma aparência calma, imóvel, e cada respiração era uniforme e longa, como se estivesse aqui numa meditação pacífica. Embora a matriz de 10.000 assassinatos fosse uma matriz mágica, o mundo ilusório do interior era inseparável da realidade. Consumir verdadeira essência ou força física faria com que a respiração e seu ritmo cardíaco acelerassem. Mesmo as lesões causariam que seus corpos empalidecessem e doessem inteiramente. Com Zhang Kang tão relaxado, os inimigos que enfrentava na matriz mágica não eram a sua partida. Este companheiro aprendiz é Zhang Kang, ele é dono da classificação 109. Verdadeiramente um feroz artista marcial. Quando um novo discípulo ouviu isso, seus olhos se encheram de emoção e reverência. Esta foi a primeira vez que ele viu um discípulo sênior de alta classificação. Sim, eu ouvi dizer que a última vez que ele participou da guerra de classificação foi há 3 meses. Ele deveria ter feito mais progresso agora. Ele pode até chegar nos melhores 100. Lin Ming viu o incenso queimar, e logo a segunda vara de incenso estava chegando ao fim. No tempo que levou para que estas 2 varas de incenso queimassem, a matriz de 10.000 assassinatos já havia ejetado vários discípulos. Um deles foi um dos novos discípulos do Salão da Terra. Sua nova classificação era 215, o que não foi um desempenho muito terrível para sua primeira guerra de classificação. A terceira vara de incenso começou a queimar, e rapidamente queimou até a metade. Com isso, Zhang Kang superou o tempo de Lin Ming. Mas com sua força e idade, era natural que ele pudesse persistir no mundo dos sonhos por mais tempo. Ninguém presente achou que isso era um erro, só se Zhang Kang falhasse aqui seria extraordinário. Quando a terceira vara de incenso foi completamente queimada, Zhang Kang finalmente pareceu se sentir fraco. Quando a quarta vara de incenso começou a queimar, Zhang Kang tossiu. Ele tinha sido claramente ferido na matriz de 10.000 assassinatos, e quando a quarta vara de incenso estava na metade, Zhang Kang foi ejetado do altar. Classificação final, 103. Depois que Zhang Kang emergiu da matriz de 10.000 assassinatos, ele olhou para a sua nova classificação e franziu a testa, como se esse resultado não fosse satisfatório. Embora tenha superado sua antiga classificação por mais de 5 posições, sua esperança original era chegar nas 100 melhores classificações. Ele olhou para Lin Ming e disse com uma transmissão de voz: na batalha decisiva 1 mês depois, espero por você lá. Mas Lin Ming não havia prestado atenção às palavras de Zhang Kang, ele estava pensando na arma que ele tinha escolhido, a lança. Ele tinha que encontrar uma boa lança. O exame continuou durante toda a manhã. Durante a manhã, a maioria dos artistas marciais que vieram para serem avaliados era de nível mais baixo de cultivo, segundo estágio e terceiro estágio do treinamento corporal, e suas classificações estavam fora dos melhores 100. Pouco antes do meio-dia, os discípulos sêniores finalmente começaram a chegar à matriz de 10.000 assassinatos. Estes eram os peritos no 4º estágio do treinamento corporal, alteração dos músculos, e sua força estavam em um nível completamente diferente dos discípulos anteriores. Vários deles alcançaram as classificações dos melhores 50. Muitos dos novos discípulos do Palácio Marcial dos 7 Mistérios eram jovens cheios de entusiasmo que permaneceram para observar a guerra de classificação, mas Lin Ming, em vez disso, partiu cedo. Se ele pudesse realmente ver esses peritos lutarem em combate, ele certamente ficaria, mas a única coisa que ele conseguiu ver no momento era que todos estavam sentados no altar da matriz de 10.000 assassinatos, então ele não conseguiria ganhar nada com isto e assim não tinha disposição para ficar.
Pouco antes do meio-dia, Lin Ming fez seu caminho por várias ruas e becos chegando à maior e mais prestigiada loja de armas da cidade da Fortuna do Céu, o Salão de Armas Divinas. O Salão de Armas Divinas era a loja de armas mais antiga da cidade da Fortuna do Céu. Foi gerenciado e transmitido de geração em geração da dinastia anterior. Seu conto histórico pode até ter sido mais gloriosa do que o Reino da Fortuna do Céu. Há 200 anos, o Reino da Fortuna do Céu tinha sido fundado como uma nação, mas o Salão de Armas Divinas já estava lá por pelo menos 100 anos. Lin Ming olhou para o distante Salão de Armas Divinas. O modelo de construção do pavilhão maciço tinha 9 andares decorados, e havia soldados espalhados ao redor que deram um sentimento superior de dignidade. A entrada era forjada com uma decoração dourada finamente entalhada. Acima da entrada havia um estandarte de madeira com caracteres dignos pintados densamente com traços pretos e enganchados por correntes de prata. Só com um vislumbre da entrada, ele sentiu que havia uma aura implacavelmente imponente que se precipitava para ele. Sem dúvida, o homem que escreveu os caracteres era um mestre de artes marciais. Não havia muitos convidados na loja, mas daqueles ali, mais da metade eram especialistas em artes marciais, e vários deles eram forças no pico do forjamento ósseo. Isso fez Lin Ming secretamente assustado. Esses especialistas estavam apenas a um passo do período de condensação de pulso. É claro, querer dar um passo em frente e alcançar esse reino era um passo incomparavelmente difícil. Antes que Lin Ming tivesse deixado o Palácio Marcial dos Sete Mistérios, ele colocou o uniforme único de sua escola. Então, embora sua idade ainda fosse jovem, ele conseguiu atrair a atenção do vendedor. Ele era apenas um discípulo do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, mas seu status ainda era muito alto. Jovem herói, qual tipo de arma você gostaria de comprar? Lança? Lin Ming respondeu. Oh! O vendedor disse um pouco atordoado. Não havia muitas pessoas que vieram comprar lanças. Mesmo que o fizessem, geralmente seria um homem alto e corpulento. 99% dos homens jovens e alunos que vieram aqui viriam olhar suas espadas. Ele não pensou que assim que este jovem de 15 ou 16 anos entrasse, ele abriria a boca e pediria para comprar uma lança.